Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Senhor. E eu quero acolher você com a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, capítulo 55. Os versículos 8 e 9. Diz assim o Senhor, para mim e para você: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que devemos nos submeter a Deus, a sua vontade? Por que devemos buscar acima de tudo a vontade de Deus? Porque o que Ele quer, o que Ele deseja para mim e para você, é muito mais alto, é muito maior do que eu e você possamos imaginar. Porque Ele conhece o dia de amanhã. Então Ele sabe se algo, um projeto, um plano, um negócio pode dar certo ou não. Porque Ele sabe se vai dar certo ou não. Se aquilo está dentro da minha capacidade. Se eu levo jeito para esse ou aquele negócio. Então, acima de tudo, nós devemos se submeter à vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, afinal de contas, Ele nos criou. Então, sempre, em toda e qualquer circunstância, em meio a planos, sonhos, projetos, seja em relação a relacionamentos, em relação à carreira, vida profissional, busque ao Senhor, busque a vontade de Deus antes de qualquer coisa. E Ele nos vai dar o direcionamento correto para tomarmos essa ou aquela decisão e sim alcançarmos o sucesso, sermos assertivos em nossas decisões, em nossa caminhada de vida, de fé, ou profissional, claro. Oremos? Senhor Jesus, obrigado por nos proporcionares mais este momento, que nós podemos nos achegar a Ti, para ouvir a Tua palavra, para conversar contigo, Pai. Nós nos achegamos unicamente confiantes na Tua misericórdia. Somos falhos, somos pecadores, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós podemos nos achegar. Porque sabemos que Tu és um Pai misericordioso, pronto a nos acolher, pronto a operar cura, restauração, salvação sobre todos aqueles que se arrependem e voltam a Ti. É assim que nós estamos, prostrados na Tua presença, arrependidos de nossos pecados e querendo mais da Tua sabedoria, mais da Tua bênção, mais da Tua direção sobre nossas vidas. Acolha-nos na Tua presença, acolha as nossas orações e sobre nós derrame da Tua bênção. Derrama do Teu Santo Espírito, o Espírito vivificador, o nosso ajudador. Pai, nós precisamos mais de Ti, mais do Teu cuidado, mais das Tuas bênçãos. Tenha misericórdia de nós e sobre nós derrame a Tua bênção. Amém, queridos? Dona Diva, quem mais está conectado aí? Dá um oi para eu te ver aí. Deixa eu botar aqui o recado para que mais gente possa se conectar a nós. Dona Diva partilha o Salmo 91. Vamos encontrar o Salmo 91. Esse é um daqueles salmos referência, né? Que fala ao nosso coração. Veio de Deus ao coração de Davi e fala ao meu, ao seu coração. Aliás, Salmo de número 92, né? Nos fala da centralidade da
gratidão. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ele é misericordioso, ele é fiel. Essas duas coisas que a gente precisa gravar. Deus é misericordioso, por isso, embora que eu seja pecador, embora que eu não mereça, ele me acolhe, ele me oferece uma segunda chance, por isso que é o Deus de recomeços. E claro, é ele que também é fiel àquilo que ele nos promete. Se ele nos promete vida e vida em plenitude, ele cumpre. Então ele é misericordioso, ele é fiel. Então sejamos gratos, sejamos agradecidos porque ele tem cuidado de nós. Sim, ele tem cuidado de nós. Vamos adiante? Deixa eu lembrar você, temos momento muito precioso no sábado. Momento muito precioso no sábado, nosso Arraiá. Arraiá Santa Semente a partir das 14 horas. Nós estaremos lá um pouco antes disso, então se programe para estar conosco. Ore por nós, você de longe, ore por nós, para que tenhamos realmente um momento precioso na presença do Pai. Precisamos mais e mais estar juntos como família, como pessoas. Sozinhos nós somos tão frágeis, tão limitados, então é bom estar junto. Vai ter comes, vai ter lanches, enfim, refrigerante, mas acima de tudo vai ter essa oportunidade de convivermos com nossos irmãos em Cristo. Então esteja conosco. E você de longe, ore por nós. Pessoal que está chegando aí, Luísa, Jesus abençoe seu lar. Boa noite. Doutora Sueli, pessoal de Horizontina, Jesus abençoe seu lar. Dona Olinda do Amaral, Giruá, Jesus abençoe seu lar. Que bom que estamos conectados. Vocês de perto, de longe e acima de tudo, orem todos por nós. Sábado, Arraiada Santa Semente, momento de comunhão, momento de confraternização, momento de estarmos em família. Quem quiser vir caracterizado pode vir, é momento de festa, sim. No domingo, 9 horas, culto que nós estaremos, então, finalizando a série de pregações Eu, Minha Vida e Meu Deus. Então, estejam conosco para a gente celebrar juntos. E claro, toda quarta-feira temos esse encontro através dessa página, instagram.com/Anglicana Santa Semente, e também todos os dias você recebe em seu WhatsApp um pequeno devocional a partir de um versículo bíblico, sempre partindo do sermão de domingo, né? A gente resgata aí versículos, a mensagem de domingo, para estarmos meditando durante a semana, para relembrarmos o que foi pregado domingo e, claro, relembrarmos a palavra de Deus, porque ela sempre é luz para o nosso caminhar, sempre traz instrução, porque Deus, e é uma das ênfases que a gente está dando nessa série de pregações, Deus ele age, ele atua em cada detalhe de nossa vida, nos nossos planos, nossos sonhos, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Então, uma das necessidades, desde o primeiro momento, quando os jovens, adolescentes pensam em se relacionar, pensam em namorar com alguém, eles precisam, antes de tudo, pedir a direção de Deus. Pedir para que Deus coloque pessoas, inclusive como amigos, como colegas, pessoas abençoadas, pessoas como instrumentos dele na nossa vida, que nos incentivem inclusive a nos achegar a Deus. Enfim,
Nós precisamos consagrar cada detalhe, nossa vida financeira, profissional, cada detalhe de nossa vida precisamos colocar nas mãos de Deus, porque Deus é esse Deus que cuida da gente. É o bom pastor que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. É esse Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Por isso que a gente precisa conhecer esse Deus, não construir um Deus segundo a nossa forma de pensar, conforme a nossa imaginação. Não, nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Isso também revela a nossa identidade, no sentido de quem nós somos, porque a Sagrada Escritura deixa claro quem nós somos. Ou seja, nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos quem é o nosso Criador e o que Ele deseja para nós. Como nós começamos, inclusive, esta live, né, destacando Isaías 55, quando o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus, diz o Senhor. Os caminhos, os pensamentos dele a nosso respeito, o propósito dele para a nossa vida é muito maior do que aquilo que a gente possa sonhar e imaginar para nós. Sim. Então, submeter-nos à vontade de Deus, conhecer a Ele e nos render a Ele é o segredo de uma vida abençoada. E aí a gente vai terminar, né, essa série domingo. Nós escolhemos aqui somente três encontros, né, 3 domingos para falar sobre esse tema, a importância de conhecermos o Deus das Sagradas Escrituras, que se revela na Sagrada Escritura, e se render diante dele. Não diante de um Deus que a gente possa construir com a nossa imaginação ou o nosso pensamento. Amém? Pessoal que está chegando, Dona Marivone, Fábio, Pietro, família, Jesus abençoe vosso lar. Se eu não saudei alguém, se tem alguém aí que não lembrei, dá um oi aí. Pessoal de Erechim, Dona Celina, Jesus abençoe este lar. Daqui uns dias, se Deus assim nos permitir, estaremos aí um tempinho para rever esse pessoal, estar junto. Família é bênção do Senhor. Vamos seguir? Vamos para a palavra de Deus? O tema de hoje, o tema que a gente está trabalhando durante essa semana, né? Eu, meus planos e meu Deus. Meus planos. Planejar se tornou uma necessidade, né? Algo muito falado, muito comentado. É praticamente uma obrigação de todo ser humano. Acho que desde crianças a gente ouve sobre a importância de traçar metas, definir prazos, criar estratégias, né? Como vou ficar rico? Como vou chegar à faculdade que eu assim desejo? E planejar, sonhar, definir prazos, criar estratégias não é ruim, não. Deus nos incentiva a isso através da Bíblia. Deus fala muito a esse respeito. Jesus, nas suas pregações, falou a esse respeito. O livro de Neemias é uma referência nesse sentido. Nós falamos nos devocionais a respeito deste livro, né, da história deste homem, Neemias. É uma referência no que diz respeito a planejamento. Livro de Neemias. Tenha esse cuidado de reler o livro de Neemias e ver como ele agiu diante de uma situação ele recebe uma notícia terrível a respeito da sua cidade, do seu povo. Ele era apenas o copeiro do rei, ele não tinha títulos de importância, de relevância, ele não tinha dinheiro, no sentido de que fosse alguém rico que pudesse reconstruir uma cidade. Ele era apenas o servente do rei. Realmente era um cargo de confiança? Era. Mas não era de grande relevância. Mas mesmo assim, na presença de Deus, ele chora, ele se lamenta por aquela notícia terrível que ele recebe, mas jejua, ora, e Deus lhe dá direcionamento para ele receber ajuda financeira, licença para sair do seu trabalho e ir lá passar meses reconstruindo a sua cidade.
Deus lhe dá a habilidade de ir lá e motivar o seu povo para que ajudasse no empreendimento. Não era simplesmente vencer a questão do desânimo, da falta de esperança, mas também tinha perseguição. Eles literalmente tinham que trabalhar com uma mão e com a outra mão estar com uma arma na outra mão para se defender dos ataques do inimigo. E mesmo assim a obra saiu em tempo recorde, porque Deus estava nesse projeto, nesse plano de reconstrução. Um plano que poderia parecer impossível num primeiro momento, mas que quando Neemias colocou nas mãos de Deus, ele se tornou possível. Então, qual é o impossível que está diante de ti? Você tem algum sonho, algum plano que parece grande demais para você, que parece impossível? Coloque ele sob o cuidado de Deus. Se ele estiver alinhado com a vontade de Deus, se ele estiver na visão de Deus, no propósito de Deus para a tua vida, ele vai sair. Vai sair do papel, independente que ele seja grande, porque Deus pode muito mais. A palavra de Deus em Provérbios 16, verso 3 nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Anotou aí? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Por isso que eu antes falei de relacionamentos, namoro, amizades, vida profissional, escolha da carreira, quantos filhos, enfim, planos a nível geral, vida financeira. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos repetir esse versículo? Provérbios 16, versículo 3. Grave, anote, decore. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O sucesso, o segredo do sucesso não é apenas planejar, como o mundo nos orienta a fazer, mas é estar submisso ao Senhor dos planos. Porque assim como o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores, Ele é Senhor dos planos. Então devemos estar submetidos a Ele. Planeje alto, planeje seu sucesso, porque não planejar o seu sucesso é já planejar o seu fracasso. Mas se submeta a Deus, à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor para nós. Vamos lá então. Em meus planos eu preciso, em primeiro lugar, planejar com sabedoria, mas submeter com fé a Deus. Vamos ver Tiago capítulo 3, os versículos 13 ao 15. Mais uma vez, como o Senhor, através da sua palavra, enfatiza a importância de nos planejarmos. Diz ele o seguinte: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Repita essa última frase. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Submeter com fé é reconhecer que só Deus sabe o futuro que reserva para cada um de nós. Ele sabe o dia de amanhã. Por isso que Ele sabe que quando eu vou escolher aquela faculdade, aquele curso, se aquilo vai fazer bem ou não para mim. Se eu vou escolher aquela profissão, se isso realmente tem a ver comigo, se eu vou me dar bem nessa profissão, naquele negócio. Enfim, a chave é colocar os planos no altar, diante do Senhor, e dizer como Jesus disse lá naquele momento de angústia, no Getsemane. Ele disse assim: não se faça a minha vontade, mas a tua. Então é se submeter a Deus. Jesus se submeteu e obteve vitória. Jesus obedeceu e obteve vitória. Esse é o segredo. Então, em primeiro lugar, você deve planejar e planejar alto. Planejar com sabedoria, mas se submeter com fé a Deus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Segundo lugar, em meus planos eu preciso buscar direção pela palavra e oração. Buscar a direção. A palavra de Deus, conforme Salmo 119, verso 5, nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Aquilo que é a luz, aquilo que nos mostra o caminho, que evita que a gente tropece, que evita que a gente sofra acidentes. Então, para que eu seja bem-sucedido em meus planos, meus empreendimentos, eu devo me submeter à vontade de Deus e buscar direcionamento pela oração e através daquilo que o Senhor nos ensina pela sua palavra. Lucas 6, versículo 12, nos diz que Jesus passou uma noite inteira orando, para que no dia seguinte escolhesse os 12 discípulos. Se Jesus precisava passar uma noite inteira para tomar a decisão de chamar os 12 que estariam sobre os quais ele colocaria a responsabilidade da liderança da sua igreja, sim, você tem algo importante, um passo importante para dar amanhã, passe a noite inteira orando. Quem sabe mais, você tem alguma coisa importante para fazer semana que vem? Passe a semana toda jejuando, orando, declarando um tempo de qualidade, reservando um tempo de qualidade para a oração, para conversar, pedir o direcionamento de Deus. Mas não é só naqueles momentos de aflição e angústia, é em todos os momentos da nossa vida. Agora, claro, principalmente nos momentos de decisão. Nenhum plano deve ser feito sem antes buscar o coração de Deus. Muitas pessoas se envolvem em relacionamentos ou até escolhem, por exemplo, uma profissão e depois não se dão bem, não conseguem obter sucesso e começam a reclamar, vão lá em oração, reclamam para Deus, onde já se viu, tu me colocou nessa situação, Deus, eu até venho na igreja e como eu estou sofrendo tudo isso? A questão é, você pediu orientação de Deus antes de você se meter nessa? Antes de você fazer essa escolha? Então, nenhum plano deve ser feito sem antes buscar o coração de Deus, pela oração e pela leitura da palavra. Davi obtinha sucesso e vitória nas batalhas sempre que consultava o Senhor. Quando ele não consultou, veio como resultado a morte. Submeter com fé a Deus. Buscar direção pela palavra e oração. Em terceiro lugar, trocar meus sonhos pelo propósito de Deus para a minha vida. Seguir a Jesus Cristo é um chamado para a rendição. Ele nos disse que deveríamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e assim segui-lo. Vamos para um texto de Romanos capítulo 8, que nos ajuda a compreender essa afirmação. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não é meus sonhos, mas é os propósitos de Deus. Que nos ajuda aqui a compreender vamos lembrar de Maria e José, aquele casal, aquele simples casal de uma pequena aldeia. Não era de uma família famosa, não morava num centro comercial da época ou um centro militar da época. Não, eles moravam numa pequena aldeia. Quantos planos eles tinham? Casar, ter filhos. Ele, como carpinteiro, fazer bastante móveis. Enfim, o que ele sonhava como... o que aqueles dois sonhavam? De repente, no meio de tudo isso, quando eles ainda nem casaram, aí vem de Deus uma mensagem
para aquela menina de algo como 15, 16 anos, não muito mais que isso, uma menina jovem, adolescente. Você será a mãe do Salvador. Uau! E quando ela diz aquele sim, faça-se em mim a tua vontade, é rendição, é se render. Ela abre mão dos seus planos, dos seus sonhos e aceita o propósito de Deus na vida dela. E ela é lembrada por todos nós. Mesmo aquela linha evangélica que não gosta muito de tocar no nome Maria, porque no catolicismo ela é quase uma deusa, então não gosto nem de tocar, mas não tem como não tocar o nome de Maria quando se fala de Jesus, porque ela foi instrumento. Ela é a mãe. Faz parte da família sagrada, não tem como não falar o nome dela. E o seu exemplo de rendição, de faça-se em mim a sua vontade, uau, fala a todos nós. Então, eu devo trocar meus sonhos pelos propósitos de Deus, porque o que Ele tem para nós é muito, muito maior. Imagina o que aquele casal sonhou, por mais que eles sonharam, não chegava nem aos pés do que eles se tornaram quando eles se renderam ao propósito de Deus sobre a vida deles. E em quarto lugar, eu devo fazer meus planos. Eu preciso, claro, obedecer a Deus, mesmo quando eu não entender. Sim. O exemplo clássico para isso, um deles, está em Gênesis capítulo 22. Você se lembra da história? Abraão buscou muito por um herdeiro, por um filho. Isso para um homem naquela época era algo essencial. Você ter um filho para quem você passaria as coisas que você tinha, acima de tudo para manter o seu nome, o seu legado. Tinha um peso nessa questão muito grande. E ele buscou muito, ele sonhou muito com esse filho. E Deus prometeu um filho. E Deus, já na terceira idade, aos 45 do segundo tempo, deu um filho a Abraão, Isaque. O detalhe que o capítulo 22 de Gênesis narra o momento que Deus pediu aquele filho. Abraão, eu quero esse filho, me ofereça ele em sacrifício. Como entender isso? Ele é o filho da promessa. Deus me prometeu. Deus mudou inclusive o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de nações, pai de muitos. E agora vai me tirar o meu filho, o filho da promessa. Não tem como entender isso. Mas Deus é Deus. Deus me deu, então vou devolver para Deus. Não havia lógica nesta... Humanamente pensando, não havia lógica nesse pedido. Porque Deus pediria aquilo que Ele me concedeu. Mas Abraão obedeceu e foi lá. E ele conheceu o Deus provedor. Na hora do sacrifício, o cordeiro estava lá. Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. Deus honra quem confia nele mesmo sem entender. Tem um outro momento na Bíblia que a gente deve relembrar. Há pouco tempo a gente lembrava essa passagem. Ezequiel, profeta Ezequiel, o capítulo 37, narra o momento em que Ezequiel tem uma visão. Ezequiel é levado pelo Espírito para um vale de ossos secos. E Deus pede que Ezequiel pregue a palavra para aqueles ossos. Qual lógica nisso? Como pregar para ossos? Inclusive tem a pergunta que Deus faz para ele: é possível que esses ossos vivam? O profeta sabiamente disse: tu o sabes, Senhor. Quem sou eu para tentar responder isso?
eu olho humanamente falando, não há possibilidade, mas Deus é Deus, né? E ele faz exatamente o que Deus falou. E conforme ele começa a anunciar, veja, eram um monte de ossos sequíssimos, como diz a passagem. Ele enfatiza isso, ossos sequíssimos. Mas ele abre a boca e começa a profetizar, começa a anunciar aquilo que Deus lhe mandou. Obedecer, mesmo sem entender. E ali ele começa a ver barulho, ossos com ossos, de repente carne, tendões. Uau! Um exército. Mas era um boneco de carne e osso, mas faltava algo. E aí novamente vem a palavra. Agora profetiza, fala ao Espírito que venha sobre eles. E veio o sopro do alto e aqueles bonecos se tornaram um exército poderoso. Então, mesmo que você não entenda, se submeta à vontade de Deus. Obedeça a Deus. Então, em tempos de confusão, essa falta de esperança no futuro, essa briga, por exemplo, que a gente está vivenciando aí, de Brasil com Estados Unidos, essa confusão de direita e esquerda, desses extremos aí que estão gerando tanta confusão na política, na nossa nação, tempos de confusão, futuro incerto, queridos, obedeça a Deus. Busque a Deus. Faça aquilo que Deus te pede através da sua palavra. Mesmo que você não entenda tudo, se renda a Deus. Declare Jesus como Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. E Ele vai garantir um futuro. Para mim, para você, para os nossos filhos. Jesus, naquele contexto que esteve entre nós, Roma estava metendo terror no mundo. Aqueles caras metiam terror. Todos os povos que eles dominavam. Jesus não se preocupou com isso. Jesus se preocupou em anunciar a palavra de vida, de esperança, de paz. Ele foi incansável para que cada momento, cada instante do seu ministério fosse aproveitado da melhor forma possível. Ele não perdeu tempo. E capacitou ali 12 homens que assumiram o compromisso de levar adiante a palavra de Deus, a boa nova de salvação. E através daqueles 12 homens, eu e você fomos alcançados. Agora é comigo, agora é contigo. Para anunciar para os nossos filhos, para anunciar para os nossos vizinhos, para fazer o mundo conhecer e se render diante de Jesus. Nada pode contra a igreja do Senhor. Diz a palavra, o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, queridos, alguns questionamentos. Você tem colocado seus planos diante de Deus? Ou apenas apresentado resultados depois? Sua vida é marcada por rendição ou por controle? Você está disposto a trocar os seus sonhos pelos sonhos do Pai sobre a tua vida? Seus negócios, sua família, teus planos. Permita que Deus esteja no controle. Consagre, entregue, se renda a Ele. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe o segredo para que eu e você alcancemos o sucesso. A vida em plenitude, porque Ele nos prometeu isso. Se renda a Ele, com fé. Planeje alto, mas submeta-se com fé ao Senhor. Busque a direção pela oração e pela palavra. Troque os seus sonhos pelo propósito de Deus sobre a tua vida. Obedeça a Deus mesmo que você não entenda todas as coisas. Amém?
Essa mensagem fica gravada, você pode revê-la através nessa página, instagram.com/anglicana-santa-semente, no Facebook, facebook.com/anglicana-santa-semente, também no YouTube, Igreja Santa Semente. Se você não nos segue, não curtiu alguma dessas páginas, se inscreva, curta, compartilhe, faça chegar a outros, porque é a palavra de Deus sendo anunciada. E a palavra de Deus precisa ser anunciada, então usemos nossas redes sociais para divulgar, repassar, fazer chegar a palavra de Deus a mais pessoas. E pela graça de Deus, esse instrumento nos ajuda a vencer a barreira da distância, né? Para juntos divulgarmos com mais eficiência, com mais alcance a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Você tem algum pedido? Alguma coisa relacionada a teus planos e sonhos? Alguma coisa que, quem sabe, não está dando certo? Alguma coisa que você percebeu hoje, que você até está pedindo direção a Deus, o detalhe é que você começou sem colocar Deus no centro? Deus é Deus de recomeços. Decida se render a Ele. Decida se render à vontade dEle e quem sabe até abrir mão de alguma coisa, recomeçar em outra direção, mas estando alinhado, né? Na visão de Deus, no propósito de Deus para a tua vida, vale a pena recomeçar, do zero se for o caso. Deus é Deus, Deus é de recomeços, Deus é todo poderoso e Ele deseja o melhor para mim e para você. Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças. Obrigado por essa oportunidade de lermos, meditarmos na tua palavra. Obrigado por há tantos anos, meu Deus, há tantos anos, tu nos falavas sobre a importância do planejamento, a importância de colocarmos nossas vidas nas tuas mãos. Por isso que a tua palavra é tão atual. Sim, muita gente não compreende isso e diz que a Bíblia é desatualizada. Pelo contrário, Pai, a tua Bíblia, a tua palavra é atual, mais atual que o jornal de hoje, né, Pai? Nós te louvamos, nós te agradecemos, nos prostramos diante de ti. Fala ao nosso coração, nos instrui, nos motiva, nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Tua palavra nos diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Muitas vezes não sabemos sequer como orar, como conversar contigo. Por isso, dá-nos um coração sábio na tomada de decisões, para que nós saibamos priorizar a Ti, colocar a Ti acima de todas as coisas, para que nós entendamos a importância de colocar a Ti como prioridade na nossa vida, porque quando nós estamos na Tua presença, todas as outras coisas ganham sentido, ganham vida. Ajuda-nos, ó Deus, a superarmos as nossas limitações. Ajuda-nos, ó Deus, a identificarmos as armadilhas ou ciladas que o inimigo coloca diante de nós. Muita gente dizendo que não precisamos de Deus, não precisamos congregar, não precisamos estar buscando recomeços, mas a Tua palavra nos fala sobre a importância de termos fé, de entregarmos nossas vidas a Ti. Fala sobre a importância de congregarmos, de estarmos juntos com os demais filhos Teus, a aprendermos uns com os outros, a nos ajudarmos mutuamente, a nos amarmos mutuamente. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua vontade e nos render à Tua vontade, para que tenhamos a sabedoria de não cair nas armadilhas do inimigo. Dirige nossos passos, dirige nossas vidas, abençoa nossas famílias. E nós colocamos de forma especial na Tua presença, Pai, queridos nossos, que fazem parte da nossa família de fé. Lembramos aqui Aida, Olinda, Zulmira,
Débora, Rosane, Leandro, Ernestina, Juan, Diolina. Nós lembramos de outra Débora que está hospitalizada na CTI, Débora da Luz, pedindo que a tua unção, teu toque curador e restaurador esteja sobre sua filha, fortalecendo para que ela faça a sua parte, assim como colocamos cada uma dessas pessoas que nós lembramos aqui nas tuas mãos, sob o teu cuidado. Dá força a eles para que lutem contra as suas enfermidades, as suas lutas, as suas batalhas, para que eles façam a sua parte. E que tu possas estar derramando a tua unção, a bênção da saúde sobre cada um deles. Em ti nós sabemos que há cura. Em ti nós sabemos que há recomeço. Em ti nós sabemos que há salvação. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ajuda-nos a compreender isso, a nos render, a nos entregar a ti, a tua vontade, e a descansar em ti, a buscar com fé. Então, Pai, afasta de nós toda dúvida, tudo aquilo que vem a nós como dúvida, como impossível, que isso seja colocado por terra, em nome de Jesus, para que a nossa fé seja fortalecida e nós saibamos, confiemos que em Ti podemos alcançar a salvação, podemos alcançar a cura. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a fé de cada um desses que nós lembramos, que estão lutando contra alguma enfermidade. Que a Tua unção, Tua bênção esteja sendo derramada sobre cada um deles. Paizinho querido, nós colocamos também nossa programação, sábado, nosso arraiá, domingo, nosso culto para a Tua honra e glória, Pai. Que sejam momentos de crescimento, comunhão, momento de estarmos como famílias na Tua presença. Toca nosso coração, dirige nossos passos, nos anima como igreja a prosseguirmos fielmente no propósito que tens para cada um de nós. Nos abençoe e nos guarda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Sábado, aguardo você a partir das 14 horas, por que não um pouco antes, em nosso salão de festas, para juntos celebrarmos nosso arraiá da Santa Semente. Você de longe, ore. E claro, você pode se somar, né? A gente tem compartilhado aí nos grupos de WhatsApp. Você pode nos ajudar. A gente compartilha a palavra e toma a liberdade de também se dirigir a você, pedindo sua ajuda, sua contribuição, seu voluntariado. Claro, a gente divulga os eventos, pede a sua ajuda. Nada do que a gente faz como igreja pode ser feito por uma pessoa só. Então a gente precisa se somar com nossos talentos, nossos tesouros, nosso tempo e fazer a coisa acontecer. Servimos ao Senhor, Ele é o Senhor da igreja, e juntos somamos forças para fazer as coisas acontecerem e a vontade de Deus se realizar. Então se some da forma que for possível, ore, compartilhe, convide mais alguém, se some com doações, principalmente hoje nós precisamos de brindes para as pescarias, já temos uma boa quantidade de coisas que a gente ganhou, então glória a Deus por isso, e acima de tudo, ore por nós e esteja conosco, claro, celebrando esse momento, Arraiá da Santa Semente, sábado, a partir das 14 horas, e claro, domingo, culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Venha estar conosco, venha ser família com a gente. Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre a tua vida, hoje e por tudo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!